tudo bem? A partir de agora, você assiste ao programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste espaço, nós falamos de temas que fazem parte do dia a dia da população, sempre contando com a presença de vereadores, de representantes do poder público e da sociedade civil. O tema de hoje é empreendedorismo e inovação em Mogi das Cruzes. Empreender é agregar valor, identificar oportunidades e transformá-la em um negócio lucrativo. O empreendedorismo é essencial na sociedade, pois permite que as empresas busquem inovação e transformem conhecimento em novos produtos. Mogi das Cruzes tem investido nessa área, com iniciativas para fomentar a economia, como a Sala do Empreendedor e o Polo Digital, que foram reconhecidos em premiações do setor. O poder público tem buscado alternativas com parcerias com as empresas para gerar negócios e incentivar os empreendedores do município. Para falar sobre o tema, recebemos no Câmara em Debate de hoje o presidente da Câmara Municipal, Sadal Sakai, e também Luiz Pinheiro, que é diretor da Sala do Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Para a gente poder falar de empreendedorismo aqui no município, a Sala do Empreendedor. Luiz, explica um pouco para a gente como que ela funciona, como que a população pode, aproveitar desse recurso. A Sala do Empreendedor, ela tem toda a característica de desburocratizar os processos. Nós sabemos que no Brasil, abrir uma empresa, regularizá-la é muito complicado. E a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, trouxe esta nova modalidade nós chamamos de Sala do Empreendedor, justamente para otimizar os processos. E isso acontece de uma maneira muito prática e rápida. Presidente, essa é um recurso interessante do município, né? Como que o senhor tem acompanhado? Sim, acho que foi fundamental para o município dar agilidade, principalmente na questão de abertura, regularização dos empreendimentos que são feitos aqui na nossa cidade, e a Sala do Empreendedor tem feito esse papel. Na verdade, na Câmara também nós criamos a semana do microempreendedor individual, a semana do MEI, para que a gente pudesse fomentar essas atividades junto com as parcerias de prefeitura, das instituições ligadas ao empreendedorismo na cidade, para que a gente pudesse ajudar a população na regularização, na abertura de MEIs aqui na nossa cidade. Já que o presidente citou a semana do microempreendedor, Luiz, como que funcionou essa semana? Qual que é a importância? É grande essa importância pelo sentido de ajudar os MEIs na regularização. Muitos deles falta informação e não procura os órgãos competentes para fazer tudo isso. Até o ano passado, nós vínhamos com uma situação, em 2018, nós vínhamos somente com a semana do mutirão do MEI. A partir deste ano, com a promulgação da lei, nós trouxemos a Semana do Empreendedor. Então, nós não tratamos apenas do mutirão. Outros serviços também tem para que ele possa estar devidamente regularizado, e isto tem dado muito certo. Até porque a regularização do MEI, ela se faz no mês de maio, né? Quem tem uma MEI, ela tem as suas obrigações fiscais. Então, o mês de maio justamente foi feito para isso, para que as pessoas que não estejam regularizadas procurassem os mutirões para que pudesse deixar as empresas dele da forma legal. Para a gente especificar um pouco melhor, quem que pode ser MEI, como que funciona? O MEI tem uma tabela já definida pela Receita Federal, pela comissão que analisa as atividades. Nem toda atividade pode ser um MEI, mas voltado para a área de serviço, quase todas podem ser, exceto aqueles que são os pessoal regulamentados por profissões, tipo dentista, ou médico, isso aí não caracteriza. Mas das demais áreas de serviço, tipo pedreiro, carpinteiro, essa linha de serviços é possível ser. Porque o MEI veio justamente para dar essa característica, tirar essa pessoa da informalidade. E isso tem dado muitíssimo certo. A prova disso é que nós estamos hoje aproximadamente com 20 mil MEIs cadastrados na cidade. Isso base de agora. Presidente, o senhor tem percebido mesmo essa adesão aí dos profissionais pelo MEI? Sim, a procura é muito grande porque existem várias facilidades para você abrir o MEI. É diferente de você abrir uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que tem muito mais exigências de documentações. O MEI não, o MEI é uma coisa bem simples,
de ser aberta, né? Mas as pessoas também têm que ter essa preocupação de que não é só abrir, ele tem as obrigações que ele tem que fazer a cada mês, a cada ano, ele tem os recolhimentos dos tributos, né? E no mês de maio ainda tem que fazer a declaração anual do MEI. Luiz, e como que tem sido essa adesão da população? O pessoal está entendendo, está compreendendo o MEI, como que está? Ainda falta bastante. Por quê? Acho que pela falta da cultura, né? Quando nós falamos da falta da cultura, é o quê? Você abre uma microempresa e você passa a ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade é recolhimento mensal do DAS, que varia em questões de reais para serviço, para comércio e indústria. E muitos deles não sabem que tem que recolher todos os meses. Aí é onde vai gerar um caos, que eu chamo de caos social, pelo fato de perder no futuro uma questão de benefício previdenciário, por exemplo. Uma situação de uma aposentadoria, de um auxílio natalidade, de um auxílio reclusão e outras coisas mais. Então, é essa conscientização que eu entendo que falta ainda dentro do microempreendedor individual. E os multirões e a semana que a gente tem como Semana do MEI tem essa função em parceria com as organizações para levar essa consciência a todos. Presidente, empreendedorismo de forma geral, até de grandes empresas no município, né? Como é que vocês têm percebido essa situação em Mogi? Há alguma preocupação? Também uma crise econômica do país que se arrasta? É claro que sim, né? Nós estamos vendo que a crise econômica se arrasta há vários anos, né? Mas a gente está tendo uma perspectiva de melhora, principalmente quando a gente faz as visitas às indústrias da nossa cidade, nós vimos que muitas delas estão com programa de investimentos aqui no nosso município. Grandes empresas como a Kimberly, a NGK, a Rinai, a Melhoramentos, eles têm planos de investimento já para os próximos anos, mas infelizmente, quando você tem uma crise duradoura como a gente está passando, né, as próprias empresas elas acabam colocando essa forma de forma mais lenta, e isso acaba prejudicando o nosso município. Então, nós temos que criar políticas públicas também para ajudar essas empresas a trazerem de forma mais rápida esses investimentos. Luiz, e de que forma o município aí tem, né, colaborado, acompanhado essa situação? Como disse o presidente, de fato o município tem criado leis de incentivos de atração de novos investimentos. Nós temos uma lei que inclusive está em vigor recentemente pela Prefeitura, através da Câmara Municipal. A Secretaria de Desenvolvimento tem cada dia mais criado mecanismos para isto. Vamos citar o atendimento ao MEI na sua primeira instância, incentivo e incremento do microcrédito através do Banco do Povo, em juros baixíssimos, para atender aquele microempresário que às vezes não tem acesso ao crédito ou quando tem um juros muito alto. Então, o Banco do Povo é um dos grandes fomentos para o microempreendedor. Nós temos outras linhas de investimento de Agência de Desenvolvimento do Estado que dá o suporte para tudo isso. Então, esse conjunto de ações que vão justamente tratando a questão do empreendedorismo para que possamos incentivar. É o poder público contribuindo para que este empresário desenvolva, contrate, faça mais investimentos e aí a gente vai tendo esse fortalecimento da economia, né? Presidente, para a gente falar um pouco de geração de empregos no município, como que o senhor vê aí a situação? A geração de empregos ela só vai aumentar de acordo com o aquecimento da economia. A gente vê a questão das dificuldades, mas eu sempre vejo com a perspectiva, né, dos empresários. Se eles estão com um programa de investimento, é porque a perspectiva é de melhora. No momento que a própria economia começa a melhorar, com certeza a geração de empregos ela virá naturalmente. Mas a gente também tem a questão do empreendedorismo na questão do MEI. Quando você tem o desemprego alto, a abertura de MEIs ela é mais intensa, porque as pessoas não ficam paradas. Então, elas começam a procurar outros tipos de atividade. Eu não vou ser mais empregado, então vou criar uma MEI para ser dono do meu próprio negócio. Então, isso acaba intensificando na cidade. Então, de certa forma, assim, quando você tem um momento de crise, não é que ela para. Assim, na verdade, ela se modifica. Mas no momento que nós temos um aquecimento da economia, às vezes, esse pessoal que tem uma MEI hoje prefere ser um empregado, né, com carteira registrada, esse tipo de coisa. Então, pode migrar para uma outra situação. Mas é isso que a gente avalia. Luiz, gostaria de acrescentar alguma coisa? É uma mudança que a gente tem de comportamento na atualidade, principalmente pela questão que algumas funções no futuro deixarão de existir, né? A gente sabe muito bem isso, o campo da inovação e tecnologia. E o que o presidente fala muito forte nessa questão
a gente também tem que atualizar para justamente isso. Quais as profissões que deixarão de existir? Né? Dentro do campo da empregabilidade, a gente vê que algumas delas existiam ontem, hoje não existem. É a questão da renovação, como fazer de forma diferente. E o mercado continua aí necessitando desse aquecimento, logo também cada um tem que se especializar para que possa acompanhar essa grande revolução que a gente enfrenta cada dia, né? E no caso dessa especialização, a Prefeitura também tem acompanhado para ajudar, para dar subsídios para as pessoas? Não tenha dúvida, a Prefeitura, através dos cursos não formais, por exemplo, do Crescer, os cursos do Fundo Social, também tem levado isso. E um outro grande ponto pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social é o Polo Digital, onde nós damos lá todo o suporte para aquelas empresas de base tecnológica, incubadas ou não, para que eles possam justamente desenvolver, iniciar novos negócios para este mundo que, no momento, tem sido muito aquecido e procurado. Então, o Polo Digital hoje tem sido, inclusive, nós fomos um dos ganhadores em primeiro lugar no Estado, em inovação e tecnologia pelo Prêmio Sebrae. Então, isso foi um grande ganho para a cidade. Então, isso quer dizer, entendemos que nós estamos no caminho certo, né? Presidente, o Polo Digital é um recurso importante do município. Com certeza. Acho que no plano de governo do prefeito Marcos Mello, ele colocou o Polo Digital como algo que deveria ser incrementado da forma mais rápida possível. Nós tínhamos espaço em César de Souza, e até na época que eu fui o secretário de Desenvolvimento, nós criamos, instalamos o Polo Digital, e hoje quem coordena o Polo Digital é o Rodrigo Gardi, que tem feito várias parcerias com o Sebrae, parcerias com empresas da nossa cidade. A Roganas, ela fez um investimento de uma sala no Polo Digital, nós temos as empresas incubadas. Então, quando você gera um ponto que você fomenta as discussões na questão tecnológica, nas questões de inovação, e isso acaba gerando várias situações de empreendedorismo. Isso que eu acho que é benéfico para a nossa cidade. Nós temos que ser, aqui na nossa cidade, o Mogi é o maior município do Alto Tietê. Então, centralizando isso no nosso município, com certeza nós conseguiremos trazer vários investimentos nessa área, principalmente na área de inovação e tecnologia. Tá certo, a gente vai encerrar agora esse primeiro bloco, nos despedindo do Luiz Pinheiro, diretor da Sala do Empreendedor. Luiz, suas considerações finais aí sobre os temas. É muito bom esse momento, principalmente pelo momento que a cidade vive, através das oportunidades, dos desafios que o prefeito Marcos Mello tem colocado para cada um da sua equipe e até mesmo pensando no empreendedor que está na outra ponta, porque é ele que gera a economia, fortalece a mesma e a gente precisa cada vez mais alavancar essa chama empreendedora que cada um de nós temos entre nós e pensar de forma diferente. Né? O que eu fazia ontem não quer dizer que eu vou ter que fazer hoje da mesma forma. Então, e o prefeito tem colocado a cada dia esse desafio para cada um de nós. Então, isso é muito bom e a gente tem sido muito motivado por essa questão. Tá certo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Voltamos em instantes com Câmara em Debate, falando sobre empreendedorismo em Mogi das Cruzes. Você já pode acompanhar o trabalho dos nossos vereadores na sua TV. É isso mesmo, a Câmara Municipal agora está na televisão. Para sintonizar a TV Câmara, você precisa ter uma antena UHF instalada na sua residência. Com o controle remoto em mãos, acione o menu de configurações da sua TV e selecione a opção Busca Automática de Canais. Clique em Iniciar e aguarde a sintonia da TV Câmara no canal 60.2. Rápido, não é mesmo? Mas lembre-se, se o seu televisor for antigo, você pode precisar de um conversor para a TV digital. O sinal é aberto, gratuito, com imagem e som em alta definição. Sintonize e assista a TV Câmara de Mogi das Cruzes, canal 60.2. Voltamos com o Câmara em Debate, agora também com a presença de Sérgio Gromick, dirigente regional do Sebrae para o Alto Tietê. Muito obrigada.
A gente já falou no primeiro bloco, vamos explicar um pouco mais, né, para os telespectadores o prêmio Sebrae que o município recebeu, né, da Sala do Empreendedor, do Polo Digital. Como que foi esse prêmio? O que ele representa? Perfeito. O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor tem por finalidade exatamente reconhecer e dar publicidade aos melhores projetos empreendedores realizados nos municípios brasileiros. Particularmente no caso do Estado de São Paulo, né, todos os 645 municípios podem participar do prêmio, apresentando seus projetos por meio de 8 diferentes categorias que fizeram parte dessa edição 2018-2019. O município aqui de Mogi das Cruzes participou, a exemplo de outros municípios aqui da região do Alto Tietê, em 2 categorias, né, a categoria de simplificação e desburocratização e a categoria de inovação. Venceu essas 2 categorias? Como que foi, Sérgio? Explica pra gente. Exatamente, né? O município de Mogi se destacou muito, né? Na verdade, com a inscrição nessas 2 categorias e foi vencedor da etapa estadual, disputando com outros municípios no estado de São Paulo, municípios maiores até, e aí é importante destacar a qualidade do trabalho que vem sendo feito pelo município nessas 2 áreas. Quando nós falamos de simplificação e desburocratização, o primeiro fato que deve se colocar é a criação da Sala do Empreendedor, que simplificou por demais, né, a abertura, a regularização de empresas aqui no município. Tão difícil quanto você manter uma empresa funcionando, na nossa legislação, você muitas vezes para abrir ou manter essa empresa funcionando de maneira regular, correta, também não é um pequeno desafio. E a Sala do Empreendedor veio exatamente para simplificar, para facilitar, para agilizar esse processo. E de igual maneira também participou e também foi vencedor o município na categoria de inovação, que é um destaque bastante importante na medida em que o município criou uma política municipal de inovação com a criação de um polo digital, né, do qual o Sebrae São Paulo é parceiro, com o município nesse sentido, com a criação de uma política de atração de investimentos para o município, em particular para investimentos caracterizados como inovadores, né? E um Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia. Então, quando o município se organizou, realizou e inscreveu no prêmio, e, portanto, foi reconhecido e vencedor, agora deverá disputar a etapa nacional, né, desse prêmio, deu a possibilidade com que todos os municípios do estado de São Paulo conhecessem o trabalho que Mogi das Cruzes realiza. Então, para nós aqui, naturalmente, o Sebrae São Paulo, né, é um orgulho ter a oportunidade de ter um município vencedor de 2 categorias, fato inédito na história do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no estado de São Paulo. Nunca um município tinha, numa mesma edição, nesse caso a edição 2018-2019, sido vencedor em 2 categorias simultaneamente. Presidente, esse reconhecimento representa bastante, né, para o município, é um incentivo. Claro que sim. Na verdade, esse prêmio é como se fosse uma vitrine do nosso município, né? Que você mostra a questão de organização, a questão de trabalho que é feito aqui, até para ter ganho esse prêmio. Até no evento, né, algumas empresas falaram assim, nós estávamos questionando se nós íamos para tal cidade ou para a cidade de Mogi das Cruzes. E quando você tem essa referência de que o seu município é organizado e é trabalhador, as empresas elas olham de uma outra forma. Então, quando você conquista um prêmio desse porte, né, com certeza as empresas que querem investir no nosso município terão olhos diferentes para cá. Sérgio, o Sebrae é parceiro do Polo Digital. Como que funciona essa parceria para os telespectadores entenderem, né, a importância do Polo Digital? Perfeito. O Polo Digital, né, que nós comentamos agora há pouco como sendo uma iniciativa dentro de um conjunto de ações de inovação, e a parceria do Sebrae se dá de maneira muito estreita, muito direta. As empresas hoje que estão incubadas, são 10 startups incubadas, né, fisicamente presentes ali dentro do polo. Né? Primeiro a gente fala de incubada, o que significa estar incubada? Significa ela estar presente fisicamente, significa que ela recebe naquela localidade, diretamente ou indiretamente, todo um apoio
né, com mentorias, com cursos. Essas 10 empresas que estão lá hoje incubadas foram as mesmas empresas que, no ano de 2018, foram selecionadas num programa chamado Startup SP, também realizado em parceria com o Polo Digital. Então, nós criamos, por intermédio dessa parceria, 2 momentos, 2 ciclos, que inclusive se renovam a cada ano. É importante destacar que essas empresas inovadoras, né, denominadas como startups, pela sua caracterização, elas precisam desse apoio. Elas necessitam, porque a inovação traz, embutida, né, dentro da sua realidade, um alto risco. Tanto um risco positivo de ter um grande sucesso num curto espaço de tempo, como também o risco de não ter um mercado devidamente preparado e pronto e apto para ter sucesso. Então, por isso que a gente tem essa iniciativa e que estamos cada vez mais consolidando ela junto com a Prefeitura, por intermédio do Polo Digital. Presidente, o senhor tem percebido a importância do Polo Digital, das pessoas que estão participando dessa iniciativa? Com certeza, de todo esse trabalho que está sendo feito no Polo Digital, com as parcerias que nós temos com o Sebrae, com a FATEC, com as empresas da nossa região, discutindo a questão de tecnologia, levando as palestras, levando os cursos, né, fazendo que o Polo Digital seja um grande fomentador da questão de inovação e tecnologia no município. É claro que a gente vê esse trabalho sendo realizado. E com o ganho desse prêmio, né, na verdade, vem coroar todo esse trabalho que foi feito durante praticamente quase 2 anos, né? Até um curto espaço de tempo. Não tem 2 anos no Polo Digital, mas tem sido referência aqui no nosso município e na nossa região. É importante a gente destacar também, Sérgio, a atuação do Sebrae, né? Vocês têm uma sede, também recebem as pessoas interessadas, como que funciona? Perfeito. O Sebrae está atuante aqui na região do Alto Tietê por mais de 20 anos, né? Vamos aí para 22 anos de presença. Nossa área de atuação são 8 municípios, que corresponde a uma população acima de 1,5 milhão de habitantes e acima de 100 mil empresas formalmente constituídas nesse território. Nossa sede fica aqui em Mogi das Cruzes e atuamos com diferentes linhas, né, vamos assim, de programas e iniciativas. Uma voltada para a melhoria e a simplificação do ambiente institucional, e aí nós estamos falando dessas políticas públicas, é a sala do empreendedor, toda essa iniciativa, no caso do exemplo de Mogi, bem ilustra isso remonta à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Nós também temos iniciativas na área da educação empreendedora, então o Sebrae capacita em parcerias com as prefeituras municipais, no caso específico, Mogi é uma delas, para que a gente possa levar empreendedorismo para a escola, para os alunos já do ensino fundamental, do 1º ao 6º, e do 1º ao 5º, 6º ao 9º e por aí vai. E temos também todo o atendimento, né, toda a atuação que nós fazemos para apoiar, para acolher, apoiar e fazer a diferença na vida das pessoas que querem empreender, por intermédio de cursos, oficinas, consultorias. Então, quem precisa do apoio, quem quer começar, quem já é empreendedor, quer iniciar a sua atividade, o Sebrae está sempre à disposição para apoiar. O que a gente nota assim, é a importância desse relacionamento que tem o Sebrae, os poderes públicos, a Prefeitura, junto através da Secretaria de Desenvolvimento, todos esses agentes trabalhando para o crescimento do empreendedorismo da nossa cidade. É isso que faz a diferença. O Sérgio é participativo em todas as atividades do nosso município. Né? Através do Sebrae, ele faz todas essas qualificações, as capacitações, e quando você tem uma parceria junto com a Prefeitura, que tem feito um grande trabalho também, a soma de esforços tem levado a nossa população a uma situação melhor, principalmente numa situação de crise que nós estamos passando. Um comentário importante que o Sadal fez, porque a harmonia entre o legislativo e o executivo proporciona um cenário bastante favorável para o desenvolvimento econômico sustentável. Nós temos uma situação aqui em Mogi das Cruzes que ela é singular e ela demonstra um grande potencial, falando especificamente daqui. Mogi das Cruzes tem os 4 setores da economia, então a atividade primária, que é o agronegócio, o extrativismo, a transformadora, que é a indústria, e o comércio e serviços, que junto com o comércio e serviços representam mais de 60% do PIB brasileiro, estão presentes aqui em Mogi das Cruzes. Então você tem um cenário favorável nesse sentido. E, na
medida em que você tenha um legislativo atuando em harmonia com o executivo, porque todas essas iniciativas, e aí eu destaco o fato de que no Prêmio Sebrae nós não estamos premiando bons projetos futuros, nós estamos premiando a realidade daquilo que já acontece. E isso só é possível, por exemplo, por intermédio de uma lei municipal de fomento e inovação, porque ela passou pela Câmara, porque o Executivo encaminhou para a Câmara. Então, essa harmonia, esse interesse comum em prol do desenvolvimento é fundamental para que a gente possa, e aí no comentário que foi feito, trazer cada vez mais novos projetos, novas ideias, novas iniciativas do Sebrae São Paulo aqui para a nossa região do Alto Tietê, em particular para Mogi das Cruzes. A gente tem bastante tema para falar, mas é preciso encerrar o programa. Eu queria pedir as considerações finais, começando com Sérgio, por favor. Perfeito. Na verdade, assim, a gente vem passando por um processo, o país vem passando por um processo de transformação. Algumas das mudanças que estão aí, elas são contingenciais, estão relacionadas a uma questão de cenário econômico, mas outras são estruturais. O empreendedorismo é legitimamente uma opção para os mais jovens, para os não tão jovens, né, para que eles possam se realizar pessoalmente, profissionalmente. E todos que precisarem dessa orientação, que precisarem começar bem, ou pelo menos com o apoio necessário, o Sebrae está à disposição, parceria com o Legislativo, na presença do presidente Sadal Sakai, e parceria com o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento, e tivemos a presença do Luiz Pinheiro aqui, falando bem a respeito. Presidente. É sempre importante a gente estar falando dessa questão de empreendedorismo na cidade, porque nós temos que dar transparência aos trabalhos que estão sendo feitos no nosso município. Nós temos vários parceiros, como o Sebrae, a FATEC, a própria Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal trabalhando junto com a Prefeitura. Então, todo esse envolvimento, o próprio munícipe tem que ter essa visão de que ele pode procurar a sala do empreendedor, ele pode procurar a sala do Sebrae, né, para que ele possa ter uma facilidade na abertura do seu negócio, na regularização do seu negócio. Então, isso é importante. Então, esse programa, dando transparência e clareza, eu acho que ajuda muito a nossa população, que assim, passa por uma dificuldade imensa, não só nós mogianos, mas eu acho que pelo o país todo, mas a gente sabe que nós trabalhamos de forma em conjunto, nós ajudaremos muito essa população a passar essa crise que tem assolado o nosso país. A gente vê então que existem bastante caminhos, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço também a você, telespectador, e até o próximo Câmara em Debate.